Olá, meus queridos amigos, meus prezados irmãos e irmãs espalhados por esse mundo afora, onde se fala a língua portuguesa. Eu sou o pastor Hélio Carnassale e tenho imenso prazer de estar aqui com você, iniciando um novo trimestre, o quarto trimestre de 2024, onde vamos estudar a lição cujo título é Temas do Evangelho de João. Fomos ricamente abençoados ao estudarmos o Evangelho de Marcos, praticamente sessão por sessão, quase verso por verso, numa sequência conforme o texto aparece na Bíblia. Neste estudo, nós faremos um estudo temático, segundo nos indicam os dois autores da lição, e elas poderão, essas sessões estarão variando entre vários capítulos numa única semana. Eu espero que, da mesma forma que fomos abençoados ao estudarmos Marcos, sejamos ricamente abençoados ao estudarmos esses temas do Evangelho de João. Algumas peculiaridades e curiosidades do Evangelho de João. João era o mais jovem dos discípulos. O seu nome tem um significado muito interessante e o Senhor é gracioso, que também poderia apontar para a palavra amor. E essa é uma palavra que caracterizou muito João. João se apresenta no seu evangelho como o discípulo a quem Jesus amava. Não que Jesus preferisse João em amor em relação aos demais, mas podemos entender isso como o discípulo que mais buscou estar próximo de Jesus. Ele era o mais jovem, foi o último a escrever um evangelho, o quarto evangelho, numa época em que, na virada de século, do primeiro para o segundo século da era cristã, a igreja passava por perseguições, por desafios, algumas heresias estavam entrando, e João, então, ele vai escrever o seu evangelho com um propósito muito especial que nós já vamos ver na parte do sábado à tarde. Ainda como tema introdutório, é curioso perceber também em João que há muitos diálogos de Jesus com uma única pessoa, Nicodemos, mulher samaritana, e muitos desses acontecimentos eles tomaram lugar na Judéia, em contraste com os outros três evangelhos que registram mais eventos relacionados à Galileia e aos lugares mais distantes. Também é digno de nota que João tenha vivido mais do que os outros apóstolos, foi o último dos discípulos a morrer e o único que morreu de morte natural. Todas estas coisas trazem para nós um ar de característica específica do Evangelho de João. Os autores são Edward Zink e Thomas Shepard, que nos conduzirão nos estudos destes temas do Evangelho de João. E antes, então, de iniciarmos a lição número 1, Sinais que apontam o caminho, convido você para a oração. Senhor Deus, Pai nosso, abençoa-nos agora ao estudarmos a lição da Escola Sabatina, dá-nos sabedoria, entendimento, compreensão e disposição para viver segundo aquilo que aprendemos. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso para memorizar está em João 20, 30 e 31 e diz assim: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Primeira frase da lição do sábado à tarde. Por que João escreveu seu evangelho? Os autores aqui vão comentar. Será que ele desejava enfatizar os milagres de Jesus ou alguns dos seus ensinamentos? Mas sob o poder e a influência do Espírito Santo, o próprio João explica a razão pela qual ele escreveu o seu evangelho, e isto vai aparecer na segunda parte, aqui no verso 31, do verso para memorizar. As histórias foram registradas, segundo João, para que os seus leitores crescem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Que coisa linda, que propósito maravilhoso. Nesta semana, nós vamos de forma especial estudar 3 sessões. A primeira, o primeiro milagre que Jesus realizou lá em Caná da Galileia num casamento, depois a cura do filho de um oficial do rei, e em terceiro lugar,
a cura daquele paralítico no tanque de Betesda, com os seus diversos desdobramentos que ocupam todo o capítulo 5. As bodas de Caná estão no capítulo 2 e a cura do filho do oficial no capítulo 4. João chama estes milagres de sinais. Nesse caso, estes sinais, eles não se referem a sinais comuns como uma placa de trânsito, dizem aqui os autores, mas eventos miraculosos que apontam para uma realidade mais profunda, que Jesus é o Messias. E é este o estudo que faremos, e com isso nós colocamos um ponto final na introdução e na lição do sábado à tarde.